obrigada aos três. Vou dar 5 minutos a cada um para cada um de vocês posicionar o tema. E este posicionamento do tema eu vou começar por duas coisas: inovação e literacia. Será que estes dois tópicos estão ligados nas vossas áreas, quer na enfermagem, quer nas ciências da comunicação, quer nas redes de comunicação? Como é que tudo isto se processa? Portanto, qual é o estadio, qual é o ponto da situação em que estamos neste momento? Para onde é que caminhamos? Está a ser mais difícil do que era há uns anos atrás? Que impacto é que a inteligência artificial acabou por ter ou está a ter em tudo isto? Digam-me de vossa justiça, Engenheiro João Completo, dou-lhe a palavra para já assim. Muito obrigado, Marina, pelo privilégio de ser o primeiro a falar com tão ilustres companheiros de painel, e quero agradecer o convite a todas as entidades, porque eu sei que isto é um convite multipartido, porque há aqui várias entidades envolvidas. A Health News, a PDH e a RALS. Muito obrigado. E a DGS. E a DGS. Muito obrigado. Eu tinha preparado minha intervenção um misto, porque queria ligar com a componente da saúde, porque hoje eu divorciei-me da engenharia e casei-me com a saúde. Já estava a ficar preocupada. Pensei que era outro divórcio. Ou vivo numa relação já percebi. Dupla. Mas o que eu acho é que vivemos um tempo que nos traz um paradigma que nunca vivemos até hoje, e em que a literacia em saúde não se pode separar da literacia tecnológica. Okay. A professora Graça Freitas, numa intervenção que fez aqui há 2 anos, creio eu, ela comentava que antes de haver literacia em saúde é preciso haver literacia, como um todo. Faz todo o sentido, não é? Depois temos segmentos específicos e a saúde é um deles. Eu diria que, hoje em dia, pensar na literacia em saúde sem pensar na literacia tecnológica não faz sentido. Isto porque os meios de acesso à informação são claramente tecnológicos, os meios de seleção da informação que é disponibilizada são tecnológicos, e os agentes que intervêm nessa seleção também são, e são por algoritmos. Temos os Large Language Models, portanto, os grandes modelos de linguagem, que hoje em dia já acabaram por substituir ou pôr no desemprego o primeiro médico, que é o Dr. Google, não é? O Dr. Google É verdade. Neste momento já vamos ao Copilot, ao ChatGPT, tirar dúvidas sobre a nossa saúde, numa linguagem, eu diria, mais humana ou mais humanizada, e, portanto, isto transforma a máquina numa entidade com a qual nós conversamos e temos informação. Okay. Resta saber se essa informação é sempre certa ou não. Esta informação baseia-se em dados. Dados que nós colocamos nos sistemas. Portanto, tem o emprego assegurado. Eu espero que sim, mas mais do que isso, eu acho que é importante olharmos um bocadinho para trás, porque há muito tempo que coletamos ou que reunimos dados de formas diversas, dados clínicos dos doentes, dados de consumo de farmácia. Resta saber se esses dados têm a qualidade necessária para depois podermos fazer aquilo que vem a seguir. E, em particular, depois permitir que as pessoas tenham literacia sobre a sua saúde. Ok. Vamos passar agora para a área da comunicação, na mesma vertente, inovação, literacia, e aí a coisa pode ser mais complicada nesta fase do que aquilo que se pensa, ou do que aquilo que era até agora. Ou não, Filipe? Obrigado, Marina. Antes de mais, obrigado pelo convite a todas as entidades promotoras do evento e parabéns por fazer. É muito útil ter aqui este espaço de discussão. Eu estive a acompanhar na redação durante a manhã os trabalhos e todas as mesas foram muito interessantes. Dito isto, eu trabalho num contexto e num ambiente onde a tecnologia tanto é uma aliada como nos faz exponenciar o problema. Ou seja, a desinformação também se alimenta da tecnologia que nós temos a nosso dispor. Mas na área do fact-checking, da verificação de factos, que cruza muito diretamente com a literacia, é também essa inteligência artificial e essa tecnologia que é alimentada com dados que nos permite estar a fazer algumas coisas inovadoras neste campo da comunicação em saúde e da literacia. E aqui uma nota muito breve. Eu, além de ser diretor de operações do Polígrafo, sou também do Viral, que é um jornal de fact-checking só de saúde, ciência e bem-estar, que é da mesma empresa. Exatamente. O que nós estamos a fazer, numa lógica mais de comunicação, de jornalismo, mas também de literacia, é sair de uma lógica só de debunking, peço desculpa pela expressão em inglês, mas não há de facto aqui uma tradução literal, que é, no fundo, temos uma alegação que se vai demonstrar falsa, verdadeira ou com várias nuances. Esta resposta é, fazendo aqui a analogia com a área da saúde, digamos, um medicamento. Ou seja, é muito útil quando já existe o problema. O problema já está na praça pública, na esfera mediática, nós temos que intervir sobre o problema.
Mas, tal como na saúde, mais eficaz é a prevenção. E é também aqui que nós estamos a mudar o nosso pensamento e a nossa forma de trabalhar, do debunking para o pre-banking. Ok. O pre-banking, no fundo, é antecipar narrativas de desinformação que, por algum motivo, lá está com dados, nós consigamos prever antes de elas explodirem nas nossas mãos. Isto é feito com acontecimentos passados, por exemplo, a pandemia da Covid. Se nós tivermos uma pandemia em breve, nós já sabemos muitas das narrativas que vão circular no espaço público. Claro. E também, claro, com as nossas redes europeias, com os nossos colegas europeus. Porque Portugal tem uma característica E é muito... fácil esse diálogo, essa ligação? Tem sido fácil? Com os nossos colegas europeus. Com os colegas europeus? Sim, é exatamente essa organização que disse no início, a European Fact-Checking Standards Network. Basicamente é um selo de qualidade dos verificadores de factos em toda a Europa. Também existe internacionalmente, mas na minha opinião, a europeia funciona mais em rede, melhor. Há um diálogo praticamente diário. E aqui está, Portugal tem uma particularidade, que é nada chega primeiro aqui, nem em termos de desinformação. Vai chegar primeiro em França, em Espanha até, e nós podemos nos preparar. Temos esse privilégio. Também é verdade que quando a desinformação chega aqui já vem melhor. Pois. Eles já sabem o que funciona e o que não funciona. Claro. Mas dá-nos esse tempo de antecipação. E depois, só para terminar esta contextualização, a inteligência artificial dá-nos possibilidades incríveis. E nesta rede que perguntou, e foi um trabalho de colegas nossos ingleses, fact-checkers ingleses, do Full Fact, dar a crédito que eu tenho, mas que lá está, partilhou esta ferramenta com todos nós, que fazemos parte desta rede, que nos permite, por exemplo, um vídeo de TikTok ou de YouTube, por exemplo, este stream, que vai ter 4, 5 horas no total, em cerca de minutos, 2 minutos, temos uma transcrição total do que foi dito aqui, com etiquetas por probabilidade de haver desinformação numa alegação ou noutra. Etiquetas de vermelho, que é esta alegação já foi verificada anteriormente há 2 anos ou 3, por favor verifiquem, laranja, enfim, consoante a probabilidade. E isto muda o paradigma. Em vez de eu ter na redação um jornalista a ver um vídeo, um podcast, um videocast durante 2 horas, Sim. esse jornalista vai ao minuto que lhe interessa e perde 10 minutos a identificar um foco de desinformação. Mas mesmo assim, isso vai anular com que haja notícias falsas? Isso de alguma maneira acaba com as notícias falsas ou não? Não. Não acaba com as notícias falsas. O pre-banking vai acabar, atenuar, melhorar a forma, o nível de viralidade que elas vão ter. E pode contribuir para mais literacia, no caso de ser em saúde, para as pessoas virem a ter mais literacia em saúde. Sem dúvida, até porque o pre-banking utiliza a informação antes da desinformação existir. É uma vacina contra a desinformação, no fundo. E está cientificamente provado que alguém que é impactado com um post, vamos dizer, nas redes, que é desinformativo, se já tiver informação antes, é muito mais resiliente do que se for ao contrário. Ou seja, é muito mais eficaz nós darmos informação antes do que dizer depois que aquilo é mentira. Ok. Antes de irmos para o terreno, eu queria voltar aqui ao engenheiro João Completo. A propósito de dados, que eu sei que têm uma data de dados para nos dar, e esses dados vão ser importantes para depois ter o comentário da professora, que é também enfermeira e que, portanto, pode dizer-nos se isto tem alguma lógica ou se não tem lógica. Dados de idas às urgências, etc., que eu sei que o senhor andou aí à procura e trouxe para nós, em primeira mão, acho que são, em primeira mão. Não sei se não sei, estou a brincar. Sim, mas eles estão disponíveis, pelo menos para as instituições prestadoras do SNS, isto porque foi um projeto que nasceu há cerca de 2 anos, que tem como objetivo caracterizar a população não só para efeitos de melhor alocação de recursos, mas também para efeitos de avaliação do risco dessa população e poder agir preventivamente, de alguma maneira, e como eu disse, com uma melhor alocação para aqueles que precisam efetivamente dos cuidados, para além da questão do financiamento. O que é que acontece? Esta ferramenta chama-se os Adjusted Clinical Groups, da Johns Hopkins University, foi aplicada pela ACSS, que todas as ULS neste momento têm acesso a essa informação, e é uma informação que parte de dados já existentes, portanto, parte de dados dos internamentos, das consultas externas, das idas às urgências, das consultas em cuidados primários, dos consumos e prescrição de medicamentos, e com base nisto, agora que a tecnologia evolui nesse sentido, conseguimos caracterizar e prever o risco de cada cidadão individual. Ok. Ora, prevendo o risco de cada cidadão individual, isto permite-me
agir em vários vetores diferentes. O primeiro, desde logo, garantir que as pessoas que têm doença crónica, que têm um risco elevado, ou de ir a uma consulta, de ir a uma urgência hospitalar, ou de ficarem internados após essa urgência e de ter um problema de agudização do seu problema, conseguem ser tratados ou acompanhados antecipadamente. E, por outro lado, as pessoas que estão descontroladas ou desacompanhadas na comunidade possam ir aos cuidados primários e ser tratados. O que é que acontece? Nós, a aplicar este sistema, verificamos, e a Marina estava a comentar dos dados, e nós temos dados interessantes, que vêm daqui, e alguns deles já conhecíamos. Uma tem a ver com aquilo que é o custo de tratar uma determinada população. E nós fizemos vários estudos com base nesta ferramenta, e nós temos, isto são dados que já são comumente conhecidos, cerca de 20% dos habitantes de uma população mais ocidental, não é? Uma população europeia neste caso, em Portugal, concentra 80% dos custos em saúde. Portanto, isso será, por exemplo, Lisboa? Por exemplo, Lisboa, mas se formos ao norte do país é semelhante. Porto também será. É semelhante. E fizemos o mesmo teste nas ilhas, nos Açores neste caso, e estamos a falar do mesmo fenómeno. Portanto, isto é um fenómeno mais do que europeu. E sabe explicar esse fenómeno ou é mesmo assim? Sei, tem que ver com... Estamos a falar de doentes que acumulam tanta cronicidade e depois têm todos os contactos com o sistema, toda a medicação necessária, alguns deles medicamentos inovadores, que depois têm um peso muito grande no custo que ele tem. Mas, mais gritante ainda, é que 5% dos habitantes concentram 50%. Ora, quando nós vemos isto, pensamos... E esses são quem? São sobretudo os doentes mais crónicos, mais idosos, provavelmente com menos acesso, alguns deles também. Mas também na mesma região? Nas mesmas regiões. O que acontece? Atuando sobre estes 5%, provavelmente conseguimos ter ganhos que vão ajudar em muito, ou vão resolver grande parte dos problemas que nós neste momento encontramos, porque temos dificuldade em ceder camas dos hospitais, temos as urgências cheias e temos visto os picos que vão aparecendo, mas depois temos outras coisas interessantes, como, por exemplo, nestas populações, e uma em particular que analisámos, 30% dos utentes inscritos foram pelo menos uma vez à urgência hospitalar. 30%, que já é um número por si grande. Destes 30%, 65% eram casos não urgentes. E destes casos não urgentes, 65%, 50% poderiam ter sido acompanhados ou tratados nos cuidados primários, tendo em conta que precisavam de tratamento naquele momento ou nos dias seguintes, e os outros 50% nem sequer precisavam de especial tratamento. Ora, a literacia em saúde vem bater... Se você leva esses dados ao Ministério da Saúde, adoram-no. Estes dados... Vão adorá-lo. Os aliás têm estes dados e o Ministério também. E, portanto, eu tinha aqui mais umas, mas não quero também monopolizar a sessão. Mas isto para dizer que eu sou muito defensor, não só e estávamos a comentar isto há pouco, não só da medicina personalizada, mas da literacia personalizada. Porque estes doentes que provavelmente têm muita medicação, e já vamos falar sobre isso daqui a um bocadinho, e que têm muita cronicidade, de certeza que se tiverem acesso e conseguirem gerir a sua doença de uma forma informada, vão conseguir eles próprios ter ganhos em saúde e vão conseguir dar ganhos ao sistema para uma melhor gestão. Professora, enfermeira, aqui se calhar vou tratá-la por enfermeira, porque se calhar estas coisas vêm mais na onda daquilo do trabalho prático, digamos assim. O que é que estes dados nos dizem e de que forma é que nós podemos aqui ajudar na literacia, porque o tema desta conferência é promoção e literacia em saúde. De que forma é que podemos, que esta inovação toda que nós temos, pode ajudar na literacia, em melhor literacia em saúde? Muito obrigada, Marina. E, de facto, é informação factual, não é? Daquilo que se passa e é reveladora da importância dos determinantes sociais da saúde, muito provavelmente. E, portanto, é subejamente conhecido que 10% das nossas necessidades de saúde estão nos serviços de saúde. E, portanto, o restante está associado aos determinantes sociais, aos estilos de vida. E, portanto, há muito trabalho que pode e deve ser feito precocemente. E, portanto, o nosso grupo de investigação em concreto tem-se focalizado muito dentro desta perspectiva promocional e preventiva. Que grupo é esse? Quem é que compõe esse grupo? Como é que trabalham, etc.? É um grupo de investigação centralizado em promoção da saúde em contextos específicos, escolas, assim. E considera-se escola desde a creche à universidade, assim, uma perspectiva global.
E, portanto, por exemplo, na altura da Covid, e porque o tema desta sessão é literacia em saúde digital também, nós estávamos muito preocupados com a literacia em saúde digital dos estudantes de ensino superior, exatamente pela quantidade avassaladora de informação, desinformação que estava a circular, não é? Infodemia. E, portanto, nós estivemos a avaliar a literacia em saúde digital destes estudantes não só numa perspectiva de determinante da saúde, que de facto o NATPIM, ainda recentemente, no final da semana passada, saiu um documento da Organização Mundial de Saúde, também a apelar aqui a este tópico da literacia em saúde e a enquadrá-lo nesta perspectiva de determinante social da saúde, que é isto que o colega estava a abordar. E eu, com mais literacia em saúde, consigo tomar melhores decisões, não há dúvidas. Mas nós olhamos também para a literacia em saúde como um desfecho em saúde, como um outcome, não é? Isto também é interessante, porque eu, de facto, posso construir a minha literacia em saúde, não é? No decorrer da minha vida. Ela é um asset, é um recurso, mas também pode ser construído. E o que é que nós verificamos, por exemplo? Que os indivíduos, que os estudantes de ensino superior, que tinham mais literacia em saúde digital, tinham mais propensão para procurar informação relacionada com a saúde em fontes fidedignas, não é? Tinham mais propensão para ter melhores estilos de vida, menos ansiedade, portanto, assim, numa perspectiva muito global. E também como desfecho de saúde. Verificamos, por exemplo, que no decorrer dos meses em que recolhemos dados naquele período da Covid, verificamos também que a literacia em saúde, em termos médios, foi reduzindo, provavelmente pela quantidade avassaladora que cresceu, não é, em termos de informação e desinformação relacionada com a Covid. E, portanto, este tópico da literacia em saúde digital é sim um tópico que nos tem preocupado, muito acoplado também com a resiliência à misinformação e à desinformação, com as teorias de inoculação social, pré-banking, etc. E, portanto, temos assim um grande interesse dentro deste domínio. E funciona, o que é que vocês sentem na prática? Que expectativas é que tinham quando começaram o projeto e como é que ele tem evoluído? Muito bem. De facto, a percepção que nós temos é que precisamos de respeitar o contexto. Isto é, de facto, e entramos agora dentro desta perspectiva da inovação, não é? Inovação, disseram numa mesa anterior que não se tem que descobrir uma roda, não é? E provavelmente nós temos aqui a pôr a rodar. E, portanto, também aqui, muita da inovação que nós temos desenvolvido segue, obviamente, a melhor evidência que temos disponível, mas, simultaneamente, auscultando a realidade. E, portanto, nós trabalhamos muito com stakeholders que fazem parte do cotidiano da criança, professores, pais, auxiliares de ação educativa, profissionais de saúde, jornalistas. E, portanto, nós queremos ouvir o que é que estes atores têm a dizer sobre o que é saúde numa escola, não é? Mas, simultaneamente, estamos preocupados com o que circula no mundo digital, não é? Porque ele existe, não é? Esse é um tópico fundamental, Dr. Filipe, e eu já volto a si, professora, mas como é que é possível fazer este trabalho de tentativa de mudar mentalidades ou de ajudar a mentalidades a seguir um caminho correto e acessível, digamos assim, onde de facto se dá a melhor informação possível e ao mesmo tempo depois lidamos com os influencers não muito bons, com as coisas que aparecem nos TikToks, etc, etc, que são o oposto daquilo que se quer passar. Como é que fica? Como é que isto na área da saúde, se calhar nas outras é igual, mas na área da saúde, como é que se sente este problema? Sim, e na área da saúde é onde a desinformação cria mais malefício direto. Mais do que a desinformação política e mais até do que a desinformação social, que também cria por si só um nível de harm grande, mas em saúde é muito direto, porque está em tudo, está no atraso de um diagnóstico apenas porque vamos experimentar um produto natural que não tem evidência científica. Esse atraso no diagnóstico prejudica diretamente a saúde dessa pessoa. Estamos a falar de não tomar um medicamento que é prescrito porque há uma erosão e uma desconfiança nas instituições que passa para médicos, que passa para todos os profissionais de saúde, quase como uma escadinha. Ou seja, essa desinformação causa mesmo um malefício direto. E falamos aqui dos espaços digitais, e é onde nós
a nossa maior parte da ação é feita no espaço digital. Nós temos uma parceria com o TikTok, que não tem a ver diretamente com saúde, mas aqui também para não ser o único que não traz dados, até porque parecia mal sendo do polígrafo. E, muito basicamente, para contextualizar, a nossa parceria no TikTok ajuda a plataforma, de alguma forma, a mitigar a desinformação com potenciais níveis de viralidade. Ok. E, portanto, estamos a falar de desinformação de todo o tipo. Mas mais de 50% é sobre saúde. Ou seja, a proliferação de influencers, pseudo-influencers, porque nem todos eles são maus, alguns até cumprem um papel interessante, mas quase aqueles gurus espirituais que falam para milhares de pessoas e que prejudicam a saúde de milhares de pessoas. Isto é mesmo assim, não estou sequer a exagerar. Ou seja, a maior parte da desinformação com que nós lidamos no TikTok é sobre saúde. E depois lá está, e como estavam a dizer e bem, nós temos que olhar para os contextos. Quem é que consome esta desinformação, neste caso? Eu ia perguntar isso. São, no TikTok, tendencialmente os mais jovens, que nunca leram um jornal tradicional na vida. Nem veem televisão. E muito menos vão ao site das instituições, não é? Procurarem essa informação em saúde. Ou seja, aquilo é a informação primária que têm e não vão ter mais nenhuma. E, portanto, nós defendemos que temos que estar onde a desinformação também está. É isso. É juntar a eles. Exatamente, ou seja, não podemos ignorar. E eu acho que hoje em dia esse preconceito já está a ser mais batido, mas de certa forma ainda existe. O mundo digital, na globalidade da nossa sociedade portuguesa, ainda é visto como algo assim obscuro, que está ali no ecrã, está no canto, não passa em prime time nos nossos meios mais tradicionais. E isso é um problema, e é um problema grande. A forma como se passa a informação, a forma como se dá a informação também tem de mudar. Tem, certamente que sim, e os próprios jornalistas, e aqui também fazendo uma autocrítica às pessoas com quem trabalho e a mim mesmo, nós temos que mudar também essa forma de passar a informação, porque não estamos a falar com as mesmas pessoas que estávamos há alguns anos. Ou seja, temos que adaptar, no fundo, a linguagem às plataformas onde nós estamos. Se é verdade que no TikTok os influencers e os gurus espirituais, como lhes costumo chamar, são o principal problema, no Facebook temos outro problema diferente, que são os esquemas, os scams, que atingem outra franja da população. Sim, mais velha, não é? E que também, além de extorquir dinheiro, também cria malefício em saúde. E deixem-me dar aqui este apontamento, porque é algo às vezes esquecido, e estamos a falar de inovação, e por vezes podemos nos esquecer do óbvio. Há muitas campanhas de literacia, algumas boas, outras menos boas, para jovens, e ainda bem que há, porque é a partir daí que se constrói. Sim. Há também, menos, mas também há para os mais velhos, mas há um vazio enorme na população ativa neste momento. Pois. A faixa dos... Mas porquê? Por algum motivo especial? Há explicação para isso ou não? Bem, eu vou, mais uma vez, fazendo uma autocrítica. É mais sedutor ter um projeto para jovens, em termos de comunicação e jornalismo, agora só estou a falar daí, e até para os mais velhos, do que para ter para a população ativa, porque o chapéu é mais difícil de justificar. Mas o que é certo é que essa população ativa, e nós estamos a falar de pessoas entre os 40 e os 64 anos, não são nativos digitais, ou seja, não têm a formação que os jovens já têm na escola, não têm essa base, e, por um lado, estão ativos ainda na sociedade, ou seja, são muito permeáveis a este tipo de desinformação. E nós tendemos a esquecer muito estas pessoas. E acho que quando falamos de inovação também temos que inovar e olhar para essas pessoas e fazer mais projetos de literacia também direcionados para essa faixa da população. João, engenheiro João Completo, de que maneira é que a sua área pode ser aqui uma ajuda e pode ser aqui um mecanismo de partilha, quer com os profissionais de saúde, quer com os jornalistas, quer com outros parceiros da sociedade, de forma a dar-lhes algumas coisas, a dizer o caminho é aquele, ou o caminho pode ser aquele. Porque trabalhando em rede, se calhar é mais fácil. Sim. Antes de mais, a minha área, eu estou a assumir que é a área de gestão da saúde. Sim, gestão da saúde. Porque a outra área também tem uma importância grande aqui. Claro. As duas áreas têm. A área componente tecnológica é muito importante, mas essa eu acho que cada vez está mais incutida nas pessoas, porque as pessoas vão aprendendo. A outra área é uma área que tem que ser, e aí sim, acho que tem que haver da parte dos governos, das instituições, uma função de transparência. De passar a informação, e passar a informação não só do ponto de vista de o que é que as pessoas têm que fazer para terem mais e melhor saúde, mas do ponto de vista de que impacto é que estes comportamentos e que estes estilos de vida
e que esta boa ou má gestão da literacia que as pessoas têm em saúde tem depois nas organizações. Ok. E nós vemos esse problema. Eu dei aqui estes exemplos, não é? E também não me quero alongar demasiado neles para não tornar isto fastidioso do ponto de vista dos dados. Mas eu, ao longo dos anos, tenho percebido de que dentro das instituições onde nós fazemos apresentações de resultados, Sim. de indicadores de eficiência e de qualidade, existem muitas delas em que os próprios profissionais não têm noção da comparação dos seus indicadores com os outros. E já faço isto há muitos anos. Portanto, o médico do serviço tal não tem noção se o tempo de internamento do seu serviço está adequado ou não está adequado, Ok. comparativamente com aquilo que... Não é avaliado internamente, não há avaliação interna. Não há uma digamos comparação, quer dizer, internamente eu admito que sim, para os seus pares, depois não há uma comparação, e uma comparação que seja ajustada com base noutros. E esse é o nosso exercício, é o nosso trabalho, não é? Tentar mostrar que, porque muitas vezes existem, e da parte dos próprios profissionais, comportamentos que, à luz da tecnologia de hoje, quando digo comportamentos, é a cirurgia que podia ser motorizada que ainda é feita Ok. em regime tradicional. O doente que fica mais de 2 dias internado porque pede, quando se calhar devia ir para casa para não estar sujeito a ter uma complicação ou uma infecção dentro do hospital. Este tipo de coisas nós continuamos a assistir nas instituições, prejudicam do ponto de vista da gestão dos recursos, prejudicam do ponto de vista E da saúde. quando vocês lhes apresentam esses dados àquele serviço ou ao diretor daquele serviço, o que é que ele diz? Que a culpa é da administração? Que a culpa é do Ministério? Como é que é? De quem são as culpas? A quem é que são apontados os dedos, digamos? Eu acho que muitas das vezes nós acabamos por surpreender as pessoas que se deparam com estes dados. Eu não diria que há um passa-culpas do porquê do meu serviço ou da minha instituição ter uma demora média mais assim ou mais assado. Naturalmente, há um contexto sempre da inserção da instituição que muitas vezes tem que ver com eu estou a trabalhar para uma população muito grande e não tenho capacidade de atender a todos, e nós vemos isso cada vez que há picos nas urgências, tem sempre a ver com os locais onde nós sabemos onde há muita gente a viver e pouca capacidade de resposta. E isso vai impactar claramente. Quando estamos a falar do ponto de vista interno, do ponto de vista da gestão daquele serviço, daquela cama, aí o que vemos é que tem que ver com aí já a literacia do profissional, muitas das vezes, Sim. que ainda é conservadora, não é? Que ainda está no modo antigo. E aí nota-se claramente uma diferença entre, por exemplo, médicos mais antigos e médicos mais jovens que têm comportamentos um bocadinho diferentes na forma como fazem essa gestão. Professora, este gap é perigoso, não é? Porque fica ali, a própria forma de resolver os problemas pode ficar em nada, pode dar em nada. O que é que se passa? Que barreiras são estas que existem depois relativamente a esta iliteracia maior, em alguns campos até tecnológica, por parte dos profissionais de saúde? Pois, de facto, essa é uma excelente questão, não é? Portanto, se por um lado a literacia em saúde do cidadão é muitíssimo relevante para os seus desfechos em saúde, para melhores estilos de vida, para menor propensão para a obesidade, para um menor risco de hipertensão arterial, etc., de facto também devemos privilegiar e potenciar a literacia em saúde dos profissionais de saúde, não é? Assim, numa perspectiva global. E, acima de tudo, reforçar este envolvimento do outro. E, portanto, eu gostaria de revisitar e pescar aqui esta estratégia, não é? Que nos parece que é particularmente relevante, porque, de facto, há ideias e estratégias que funcionam num determinado contexto, quando são adaptados para um outro contexto, deixam de ser tão efetivos. Dê-nos um exemplo. Por exemplo, estes programas de intervenção que nós falamos, programas de intervenção que são implementados aqui no norte da Europa, podem não ser exatamente a tal história iguais. da Suécia de que falámos há bocado. Sim, na própria Austrália, não é? De facto, há programas que são muito efetivos, concretamente naqueles que são implementados em escolas, mas que em Portugal podem ainda ser mais potenciados. Por exemplo, na Austrália eles usam muito o lunchbox, não é? Portanto, levarem a comida de casa, enquanto nós temos uma oferta de refeições nas próprias escolas e, portanto, parte do dia alimentar é oferecido pela escola. Por enquanto. E, portanto, temos, de facto, formas muito interessantes para
promovermos aquilo que é a saúde das crianças, mas simultaneamente promovermos uma resposta organizacional, não é? E ambiental que também seja promotora de literacia em saúde. Este é sim um conceito que eu gostaria também de enfatizar aqui, esta ideia de literacia em saúde organizacional. E, portanto, dentro dos trabalhos que nós temos desenvolvido, pegamos muito nesta integração de conhecimento. Okay. E, portanto, a melhor evidência, mas também esta estratégia bottom-up, não é? De baixo para cima, ouvindo, auscultando e tentando perceber aquilo que de facto é relevante. E, portanto, sob o ponto de vista daquela que tem sido a nossa grande estratégia, envolve depois a capacitação de profissionais, não de saúde, mas de educação, não é? Porque estamos a falar do contexto de escola, e numa perspectiva também multicomponente, porque acreditamos que, efetivamente, se só estivermos centralizados num único tópico, poderemos perder a vantagem de termos uma amplitude vasta de informação a ser partilhada com os profissionais de educação. Dr. Filipe, literacia digital e em saúde e capacitação dos profissionais de saúde. Queria a sua opinião também. Quando olha para este panorama que nos está aqui a ser dado, na sua vertente de pessoa ligada às ciências da comunicação, como é que vê este possível gap, estas barreiras todas que estão aqui no meio, e de que forma é que elas podem ser adaptadas e mudadas, digamos assim, para bem do próprio cidadão, que é isso que nós queremos? Se eu bem percebi a pergunta, ou seja, como é que nós podemos criar aqui sinergias, sim, no fundo, entre comunicar e o expertise dos profissionais de saúde? Também, e havendo aqui menos barreiras, digamos assim, digitais, porque o mundo digital está aqui, está à nossa disposição. Certo. E, portanto, isso pode ser uma coisa boa, mas, pelos vistos, pode também não ser, não é? De que forma é que conseguimos aqui otimizar esse processo junto dos profissionais de saúde? Eu, nesse aspecto, acho que é uma coisa boa. Nesse aspecto, eu sou otimista. Eu costumo me caracterizar como um otimista realista, mas aí eu estou otimista. Acho que a tecnologia nesse aspecto, traz mais coisas boas do que más. Nós podemos otimizar e esbater um bocadinho essas barreiras com projetos que interliguem órgãos de comunicação, não só jornalismo, estou a falar de comunicação na globalidade, e instituições de saúde, hospitais, autoridades de saúde, enfim, todas elas nas suas diferentes áreas. Porque eu acho que, mesmo do nosso ponto de vista, enquanto jornalismo, é muito mais eficaz comunicar literacia com projetos especiais do que no dia-a-dia, porque no dia-a-dia há já uma barreira para o público. E quando há essa barreira para o público, já estamos a falar para uma bolha. E permita-me a provocação, é mesmo uma provocação, fazer artigos de opinião para os jornais dos profissionais de saúde não funciona porque ninguém nos vai ler. Claro que estou a dramatizar, mas quando estamos a falar de literacia, temos que sair dessa bolha. Temos que falar para as pessoas que queremos atingir. Claro. E não só ficar com um artigo de opinião que pode ser o melhor artigo de opinião jamais escrito, mas que fica ali na página de jornal e que cai no esquecimento, porque lá está, só vai ler quem já sabe. E quem for amigo e que conhece. E isso não promove a literacia, não é? No fundo. Ou seja, eu estou aqui a equilibrar. Já fiz críticas ao jornalismo e agora estou a fazer críticas à forma de comunicar. Mais campanhas, por exemplo, mais trabalho conjunto entre as partes? Mais trabalho conjunto. Eu vou dar um exemplo sem entrar aqui na autopromoção. Nós temos um projeto recente sobre cancro, sobre oncologia, que é feito entre o Polígrafo, o Viral e a Fundação Chapalimau, que exatamente permite que profissionais da Fundação Chapalimau, mas não só, aqui não é uma questão de literacia, portanto não está fechado nesse espectro, dê informação credível às pessoas que já conhecem a credibilidade do Polígrafo enquanto jornalismo e conhecem a credibilidade da Fundação enquanto entidade científica e entidade de saúde. E são estes projetos especiais que, de facto, atingem pessoas que normalmente não leem nada sobre saúde, nem sobre outro tema qualquer. Nós temos que ter também esse aspecto em consideração. E projetos deste tipo, há um que não existe, mas que eu vou lançar aqui porque é uma ideia ainda teórica que nós temos. Em eleições, nos nossos observatórios ibéricos de comunicação, há o que nós chamamos o RRS, que é o Rapid Response System. Sistemas de intervenção rápida. Por que não fazer um para a saúde? Isso era uma boa ideia. Em crises de saúde pública, por exemplo. Mas aqui tem que haver uma articulação prévia, enquanto não estamos em crise, para os profissionais de saúde que têm o conhecimento
falarem com quem consegue transmitir esse conhecimento para um espectro mais alargado de pessoas. E deixe-me fazer-lhe uma pergunta, e esta, se calhar, alguns de vocês não vão gostar muito da pergunta que eu vou fazer. A DGS não podia ter um papel mais interventivo nesse campo? Talvez sim, eu acho que há um esforço, tem vindo um esforço agora Tem? nos últimos tempos para que isso aconteça. Continua a haver este gap que eu disse, ou seja, continua a haver o gap, não há falta de iniciativa, na minha opinião, e aqui é uma opinião pessoal, não vincula o polígrafo, há sim a eficácia, ou seja, aproveitar a tecnologia e mais parceiros para a mensagem passar com maior eficácia. Acho que isso falta, e até porque a desinformação em saúde, lá está mais uma vez, está, e hoje em dia, e potenciado pela tecnologia, agora a parte má, está a polarizar a sociedade. Nós já vemos temas de saúde a serem utilizadas como armas de arremesso político, que cria uma desconfiança nas instituições. Está a falar da recente notícia do Presidente Trump relativamente Paracetamol. Exato. ao paracetamol. Exatamente. Sim, é tal e qual. Por exemplo. Por exemplo. Ou seja, isto cria de forma uma erosão tão grande nas instituições, da confiança nas instituições, Claro. que a resiliência vai ser afetada. Eu garanto-vos, se nós tivéssemos o azar de ter uma pandemia a curto e médio prazo, Sim. a resposta da população não vai ser tão boa como foi na Covid. Não vai. Não vai. Há um desgaste enorme e a desinformação tem um papel nesse desgaste. E a informação a mais também. Portanto, o panorama que nos está a deixar não é muito animador, digamos assim. Não, mas é preciso estarmos alertas Apesar de ser para otimista. responder. Apesar de ser otimista. É, o panorama é desafiante, mas é bom termos estes dados do nosso lado para conseguir responder, porque há muita coisa ainda por fazer nesse sentido. Ok. Vamos agora, nós não temos o tempo todo do mundo, senão ficaríamos aqui a debater esta parte da literacia ainda mais tempo e da inovação. Mas vamos agora saber como é que será o futuro. Perante tudo aquilo que vocês disseram, e agora? Havia um livro que tinha este nome, e agora? Não sei de quem era, mas lembro-me que havia um livro com este nome aqui há uns anos atrás. Engenheiro João Completo. Trace-nos o panorama no mundo, a sua perspectiva, não quero que faça futurologia, mas que olhe um bocadinho para tudo isto que se disse e, olhando para isto, é possível delinear algumas ações, algumas coisas que possamos fazer que vão dar um resultado positivo ou não, quer em Portugal, primeiro no mundo, em geral, e depois em Portugal. Sim, eu acho que sim. Acho que o panorama mundial é complexo em várias vertentes. Começar logo pela vertente política, que depois alastra a todas estas componentes e à saúde em particular, como temos vindo, ainda para mais, quando são pessoas com uma autoridade muito grande e que são altamente virais a passar determinados tipos de informação. Como esta que falámos agora. Como esta que falámos. E isso é um desafio grande. Mas eu acho que a tecnologia, voltando à tecnologia, mas com o foco naquilo que ela vai trazer de Os bem... políticos portugueses estão mais bem informados, por aquilo Eu que vi. espero que sim. Mas por aquilo que tem visto. É por comparação, não é? Sim, quer dizer, Eu acho que não sim. temos visto estas enormidades, não é? Eu acho que sim, até porque, e atenção, sem falar de partido A ou B, as pessoas que eu e a Marina também conhece, que são escolhidas pelos vários governos depois para liderar, tipicamente são pessoas que conhecem bem e que acho que não se deixam enganar por estas, por estas partilhas virais de algum tipo de conteúdo. Agora, o que é que eu acho? Eu acho que a tecnologia traz mais coisas positivas do que negativas, apesar dos desafios todos. Porquê? Porque eu acho que a tecnologia tem vindo, e com a inteligência artificial mais uma vez, tem vindo a aproximar as pessoas da informação. E é verdade que, e ainda estamos numa fase muito inicial, eu relembro que há 2 anos ou 3 anos atrás não estaríamos a ter uma conversa sobre inteligência artificial, provavelmente, porque ainda nenhum de nós teria usado, ou poucos teriam usado. Portanto, é uma coisa muito recente, e ao ser muito recente, e podemos ver a evolução que houve, porque eu também sou utilizador e vejo que havia muito mais misinformation ou desinformação ou falta nas versões iniciais de qualquer um dos LLMs de ChatGPT ou de Copilot ou de outro que utilizamos do que hoje. Hoje parece que é tudo muito mais correto, ou tudo parece que já leva alguma verificação que antes não tinha. E, portanto, isto porquê? Porque os algoritmos têm vindo a melhorar e têm vindo a melhorar nesse sentido, não é? No sentido não só de dar mais informação que a gente quer consumir, mas informação mais fidedigna, por um lado. E, por outro lado, o que eu acho é que a aplicação deste tipo de tecnologias, que tem uma capacidade depois preditiva grande, vai permitir-nos agir antecipadamente. E eu gostava de dividir o problema aqui em 2 partes. Uma das partes é
a questão que é a componente mais preventiva, que são os hábitos. Aquilo que é o determinante em saúde antes do problema acontecer. E acho que aí a literacia é uma literacia mais ou menos, ou que tem que ser mais ou menos global. Claro que há patologias e há áreas que são focadas, porque sabemos que temos muitos problemas, vivemos num contexto em que a doença cardíaca é muito predominante, a doença oncológica também, a doença respiratória também, e, portanto, tem que haver literacia nessas áreas do ponto de vista da prevenção, claramente. Mas depois, quando vamos ao hospital, porque nos aparece um determinado problema e temos de ser acompanhados num serviço de hematologia ou de oncologia em consulta externa, convém que o doente depois saia da consulta e saiba como lidar com a sua doença. E muitas das vezes isso não acontece. O doente vai lá, é-lhe explicado o que ele tem, muitas das vezes o doente não compreende todo, enfim, eu vou dizer todo o detalhe da doença que acaba de ser comunicado, mas o doente não leva informação para casa sobre essa doença, nem o que é, nem como fazer. O doente tem uma explicação do médico e depois é acompanhado do ponto de vista da analítica, vai fazer este exame, vai fazer aquela análise, tem que fazer esta cirurgia, tem que fazer esta biópsia. E, portanto, o doente acaba por seguir todas as instruções que lhe são dadas, mas ter pouca capacidade de crítica sobre aquilo que é feito, porque não lhe é dada informação suficiente para. E, portanto, isto faz com que haja uma assimetria grande entre aquilo que é o conhecimento do prestador e aquilo que é o conhecimento do doente. E é natural que o prestador, e em particular o médico, porque é quem trata do doente neste caso, e nada, aliás, tudo a favor dos médicos, mas esta assimetria faz com que o doente depois em casa também não ajude a fazer aquilo que tem que fazer, muitas vezes. Okay. E, portanto, eu acho que é neste ponto em que tem que haver uma literacia mais personalizada, no sentido em que o doente, quando sai e sabe que tem aquela doença, tem que saber como gerir essa doença. Muitas vezes é uma doença crónica e que vai seguir o resto da toda a vida. E, portanto, acho que isso é fundamental. E acho que ainda não está bem implementado. Neste mesmo contexto do futuro, a enfermeira Rafaela, o enfermeiro tem ganho aqui um peso muito grande ao longo dos tempos. E já falamos hoje numa relação doente ou utente, ou pessoa com doença, enfermeiro, e não é só o médico doente, digamos assim, ou o médico utente. E na relação de confiança até, não é? Sim, aqui falamos da resiliência e na confiança do cidadão em relação não só à tecnologia, mas também em relação ao profissional de saúde. Porque tem mais tempo de falar com o doente, porque está mais tempo com... Como é que é? Como é que vê também esse papel no futuro? Muito bem. Assim, numa perspectiva global, de facto, esta relevância da inteligência artificial e dos determinantes digitais da saúde, não é? E, portanto, de facto, nós temos que estar atentos para que os determinantes não intensifiquem as iniquidades que já existem, assim como os determinantes sociais da saúde, que, de facto, vão intensificando um gap logo à nascença. E, portanto, o indivíduo que nasce em Portugal, outro que nasce em Espanha e outro que nasce em África, de facto, tem uma experiência... E o pobre e o rico, ouviu há bocado, não é? Quem comprar raspadinha são só os pobres, portanto... É verdade. E mesmo na tomada de decisão da saúde, não é? Portanto, nós vemos um gradiente social em relação a múltiplos aspectos, em relação ao bem-estar, à saúde mental, aos estilos de vida. De facto, mães com menos níveis de escolaridade têm maior propensão para terem filhos com obesidade, têm a maior propensão para consumir alimentos ultraprocessados, etc. Mas ainda voltando aqui ao futuro, continuamos com o enfraquecimento da democracia, não é? A Iona Kikbas falou sobre isto aqui há uns anos e portanto, este continua a ser um aspecto muito dramático da atualidade e que vai continuar. O ecossistema da informação, também como um determinante social da saúde, e, portanto, esta informação que muitas vezes é construída por máquinas e por bots, não é? Que, de facto, acabam por alimentar algo que é do nosso interesse. Reforçaria também as questões das migrações, os profissionais de saúde, os enfermeiros, mas também os médicos não podem ficar indiferentes. As fugas para... Sim. O relevo dos determinantes comerciais, não é? Portanto, nós vamos falando também das estratégias manipuladoras que nós temos disponível no supermercado, por exemplo, e, portanto, que de facto acaba por ter um grande relevante. Não ajuda? Não ajuda, e por isso nós precisamos absolutamente de profissionais de saúde que estejam atentos, que sejam transformadores e que de facto potenciem a literacia em saúde numa perspectiva global.
Ok. Então, Filipe, a mesma questão, mas agora na vertente da comunicação, digamos assim, que papel é que a comunicação pode ter e de que maneira é que pode ajudar em todo este processo? A comunicação em saúde, digamos. Certo. Ainda pegando aqui na questão tecnológica, e vai-me permitir ser um bocadinho advogado do diabo, ainda que eu concordo que a tecnologia tem mais coisas boas do que más, mas a dimensão do desafio é grande. E eu costumo contar esta história, que é real, em quase todas as conferências a que vou. Peço desculpa se alguém que já tenha ouvido. Mas nós, no Viral, temos um exemplo muito paradigmático do problema da desinformação potenciada com a tecnologia, as chamadas deepfakes, que são vídeos manipulados por inteligência artificial. Nós já há algum tempo fomos impactados com uma publicação viral no Facebook, especificamente, em que tinha um médico português de medicina geral familiar, claramente um vídeo manipulado e promovido no Facebook, ou seja, temos aqui outra questão que também é quando não se resolver, não é? exatamente, é quando não se resolver, estamos a lutar a esbater contra uma parede, que é, enquanto as plataformas ganharem dinheiro com a desinformação, Pois. não há muito que nós possamos fazer. E o panorama, tendo em conta que as plataformas são norte-americanas, não está muito favorável neste momento. Eu ia chegar Portanto, aí. é aqui um problema que está, de facto, a acontecer e é real. Mas voltando a esse vídeo, estamos a falar de um vídeo que começa com o José Rodrigues dos Santos, jornalista da RTP1, a lançar uma peça, um breaking news, uma última hora, totalmente sensacionalista, a falar em português do Brasil, misturado com português de Portugal. Os algarismos eram ditos em inglês, um 18 era um 18, ali uma embrulhada muito grande. A breaking news era que se tinha descoberto a cura para a diabetes. Pois. Passamos para um testemunho de um médico português, conhecido também, já teve um programa também na RTP1, também a falar em português do Brasil, também, enfim. Uma deepfake que nós, na nossa gíria, chamamos chipfake, de ser muito mal feita. Sim. E já existe tecnologia que faz vídeos perfeitos e que, de facto, são confundíveis e que precisamos de ferramentas para ter a certeza. Ali não era o caso. Eu garanto com 100% de certeza que qualquer pessoa nesta sala saberia que o vídeo era falso. O que é que aconteceu? Gerou uma discussão saudável na redação. Vamos fazer isto ou não vamos? Vamos dar, de facto, atenção a esta desinformação e, se calhar, dar-lhe algum palco ou não? Okay. Nós, na nossa metodologia, temos uma linha muito clara que é, se atingir um determinado nível de viralidade nas redes sociais, vale a pena fazer esse artigo. Então, nós fizemos, a achar que íamos passar uma vergonha a contactar o médico para fazer uma coisa que parecia tão óbvia, e o médico contou-nos que teve familiares distantes a ligar-lhe a dar os parabéns. E contou-nos também, esta parte um bocadinho menos engraçada, ele tem um consultório em Lisboa, que pessoas do norte, do Algarve, foram ter com eles chateadíssimas porque o médico não colocou à disposição delas essa prescrição, esse tratamento. Pois. Portanto, isto estamos a falar nem de pessoas idosas, nem de pessoas propriamente jovens. Lá está, aquela camada da população que não teve formação em como consumir informação nas redes digitais. Era a mesma coisa que o engenheiro João também já tinha dito, que era essa fase ali que estava ali meia perdida, né? No fundo, principalmente dos profissionais de saúde. Há desafios muito grandes, efetivamente. Sim, não é? Muito grandes. Agora, eu acho é que há uma componente de autocorreção que se calhar ainda não está bem. Quando digo autocorreção e nós vimos isso desde o início da internet, até que se conseguisse que... eu relembro hoje em dia, e temos fenómenos de pirataria agora em escala, eu diria, militar, não é? Inicialmente, quando a internet começou a sair, era o pequeno hacker que fazia um ataque e que era muito fácil, não é? E que miúdos na escola conseguiam fazer. Hoje em dia é mais complicado. Porquê? Porque geram-se proteções sobre isto. Os deepfakes são um problema muito complicado. Este não era um deepfake, aliás, era um deepfake, mas não era assim tão deep. Exato. E a tecnologia hoje já permite realmente fazer deepfakes que são extremamente realistas e que enganam qualquer pessoa. Agora, vai seguramente aparecer tecnologia que vai ajudar a mitigar isso. Agora, enquanto isso não acontece, vamos... É estar atento. Uma questão muito concreta para finalizarmos, antes de irmos aqui à plateia, saber se a plateia tem algumas perguntinhas, mas uma questão muito concreta. Eu sei que vocês não vão gostar de falar nisto, mas eu tenho de fazer isto, estava aqui com isto, aqui a pensar desde o princípio, eu tenho de fazer esta pergunta. Todos nós sabemos que o Ministério da Saúde tem estado sob fogo e as notícias de saúde aparecem todos os dias, não pelos melhores motivos. Aliás, eu acho que há noticiários que abrem a dizer hoje as urgências que estão encerradas são estas, logo, tal.
E há quem diga também, e eu tenho ouvido isto muito, principalmente nas rádios, principalmente no Observador, que tem estado sempre com este foco, o problema do Ministério da Saúde é um problema de comunicação. Então, Filipe, comece por si, depois vou aos outros. É um problema de comunicação? O que se passa ou não é só? A pergunta é simples, percebe? Não quero que diga mal de ninguém, nem estamos aqui para isso. Estamos aqui só para ver se, de facto, este é o problema. O problema é a comunicação ou não é só isto? Há um problema de comunicação, mais uma vez, na minha opinião. Eu, Filipe, enquanto cidadão, acho que há um problema de comunicação, mas acho que nesse caso, nesse particular da nossa política de saúde atual, acho que o problema da comunicação é uma linha, não é, de facto, o principal neste momento. Ok. João? Em relação à comunicação ou em relação... Não, quero saber se, quando olha para tudo isto que está a acontecer na área da saúde e quando se diz o problema é a comunicação, isto é um problema de comunicação só ou não é só um problema de comunicação? Eu acho é que, se calhar, o sistema que nós temos não avançou ou ainda não avançou à velocidade necessária para o agravamento do estado de saúde da população que vamos tendo. Das coisas que falámos logo no início, não é? A população cada vez mais idosa, a população cada vez com uma cronicidade cada vez maior. Nós estivemos atentos e e na realidade, ou seja, nós fomos tentando com os mesmos recursos exatamente conseguir tratar problemas cada vez mais complicados em cada vez mais pessoas e acho que há um momento em que depois isso se sente que já não dá, não é? E depois aí dizemos que não há médicos, ou os médicos, claro, e nós temos visto o boom que a saúde privada teve nos últimos anos e naturalmente muito atrativa para uma série de médicos que depois, se não há formação que permita repor, faz com que haja aí um gap grande. Mas não é a única questão, não é? Tem a ver com... Acho que tem a ver com o contexto de saúde da população como um todo e nós vemos, mas mesmo dentro do território nacional, isto é interessante, que há diferenças grandes em termos de performance, de desempenho das instituições que não têm só a ver com a população. Eu gostava de dar aqui um exemplo que nós aqui há uns tempos fizemos, e vou ser rápido, que nós aqui há uns tempos fizemos, quando mostrávamos estes indicadores aos hospitais, dizíamos o seu hospital, para estes serviços, tem uma demora média maior do que era suposto, morreram mais doentes E os médicos diziam, não, mas isso é porque nos hospitais com que vocês comparam, em particular os espanhóis, eles têm uma tecnologia diferente, têm camas de retaguarda, têm isto e têm aquilo, e nós aqui não temos essa capacidade. Então o que é que nós fomos fazer? E a Marina lembra-se disso porque fez parte. Nós fomos fazer um estudo de benchmarking em que pomos frente a frente os hospitais nacionais com os hospitais, grandes hospitais universitários, não é? Estou a falar de Santa Maria, de São João, de São José, com grandes hospitais universitários espanhóis. O que é que nós descobrimos? A primeira conclusão é que existe maior divergência ou maior diferença de valores ajustados. Atenção que eu estou sempre a falar de valores ajustados ao doente, às características do doente. Havia maiores diferenças dentro do nosso país que entre Portugal e Espanha por separado. Ou seja, e nós vemos isso. Isto tem que ver com capacidade de gestão, naturalmente, capacidade de trabalhar em rede, naturalmente. Também não é por acaso que temos visto, e nós no nosso top 5 que fizemos durante muitos anos, que os hospitais do Norte normalmente ganhavam e tinham uma vantagem nas várias áreas que nós avaliamos. Temos de internamento, mortalidade, complicações, readmissões. Porquê? E nós, se formos, eu faço muitas visitas aos hospitais do Norte e percebemos da forma como eles trabalham em rede, eu acho que isso é um ponto-chave que devia de ser analisado. E, portanto, tem a ver com estas coisas. Agora, a partir do momento em que temos mais ou menos o mesmo número de hospitais, mais ou menos o mesmo número de camas, mais ou menos o mesmo número de médicos, e de repente temos cada vez pessoas mais idosas, com mais cronicidade, aí temos um problema. As coisas têm de falhar. Assim, muito rapidamente, foi ela. Eu ia tocar exatamente neste ponto. Nós somos um país que geograficamente tem realidades muito diversas e pessoas muito diversas. Claro. E, portanto, de facto, estes determinantes sociais, novamente aqui, estes índices de pobreza, vão dar, também aqui a serem muito relevantes, fazendo com que a comunicação seja uma estratégia que tem que ser efetiva, não é? Que tenha que chegar ao cidadão. Não é. Poderá ser melhor.
eu acho que pode ser potenciada, claro que sim. Mesmo dentro dos próprios hospitais? Mesmo dentro dos próprios hospitais. A literacia em saúde navegacional é super relevante. E nós temos cidadãos com dificuldade em aceder. Há dias diziam-me que as comunicações dos hospitais só servem aos conselhos de administração. Isto é verdade? É possível, é possível, é possível. Mas eu gostaria ainda de enfatizar que, portanto, além desta estratégia de comunicação, provavelmente a aposta em termos de promoção da saúde e ao nível dos cuidados de saúde primários. Também é De muito facto, importante. É absolutamente central. Ok. Vamos então, temos 5 minutinhos, 5, 7 minutinhos. Plateia, quem é que tem perguntas? Ninguém tem perguntas? Então ali tem, e depois, se mais ninguém tiver, eu escolho mais alguém. Força. Está ligado, acho eu. Está. E, na medida em que um dos maiores problemas é o deepfake. Mas eu estava a imaginar as coisas de outra perspectiva. No futuro, deepfake resolvido, toda a informação que temos por aí ainda está corretíssima, mas será que isso não poderá ser um problema também? No sentido em que, por exemplo, no final da Segunda Guerra Mundial, os aliados vencem a guerra, chegam aos campos de concentração e encontram as pessoas esfomeadas. O que fazer? Não lhes podiam dar de comer imediatamente, porque o organismo deles não ia conseguir aguentar. Possivelmente iriam acabar por falecer. Overload. Será que não poderia acontecer o mesmo também com a nossa saúde mental nesse sentido? A informação ser incrivelmente rápida. Existe algum estudo neste sentido? Mesmo sendo positiva. Ok. Não sei se alguém daqui Eu não sei se saberá. percebi bem, um boost de literacia em saúde que o cidadão tivesse logo... Da mesma maneira com que as pessoas nos campos de concentração, o organismo não iria conseguir consumir o alimento todo, não conseguiria processar. O alimento é bom, claro que é, mas o físico deles não estava capaz. Ainda não tinham... Portanto, fazer o mesmo com a literacia em saúde, ir dando... Eu acho que aqui a pergunta é, será que nós ainda não estamos preparados para o alimento, que neste caso é a informação que nos chega, é essa a questão? É esta velocidade tão rápida. É esta velocidade, tem a ver com a Sim, velocidade. eu gostava só de fazer um comentário, que é, quando eu estava a dizer que eu acho que a tecnologia se autorresolve, quer dizer, isto é um constante, não é? Porque a tecnologia está sempre a avançar e os problemas vão estar sempre a avançar e as vantagens também vão seguir esse caminho. O que é que eu acho? É que, tal como hoje em dia, estamos a falar dos deepfakes, estamos a falar em multimídia, sobretudo, não é? Sobretudo não, em multimídia. Quando estamos a falar, por exemplo, em textos gerados por LLM, já existem neste momento ferramentas para detectar se os textos são ou não com uma probabilidade grande gerado por um LLM. Isso já existe. Na questão das mídias e dos deepfakes é a mesma coisa. Portanto, existem marcas que estes geradores deixam, que nós não conseguimos ver, mas que os algoritmos conseguem detectar, que são marcas, como marcas de água quando começaram a sair as primeiras músicas em MP3, etc. Sim. E estas marcas depois são possíveis de detectar pelas plataformas que querem limitar este tipo de conteúdos. E, portanto, é possível fazer isso. Agora, como é uma novidade, ainda não estamos aí. Agora, a questão que eu acho interessante é, se eu percebi bem a pergunta, que é, será que esta informação toda a que temos, e pelo menos... Desta forma tão rápida. Esta forma tão rápida, de que de repente os meus avós ou os meus pais, que antes não conseguiam ter acesso, vamos mexer aqui no micro, que antes não conseguiam ter acesso fácil a uma informação, a não ser que fizessem uma pesquisa, mas depois saíram um conjunto de documentos que tinham que analisar e que não tinham, lá está, a outra literacia que podia ser necessária, que agora de repente fazem uma pergunta e têm a resposta. E de repente levam com este manancial de informação todo, ainda sem estarem preparados, não é? Sem terem um alimento no estômago. E de que forma é que isso... Acho que não haverá, eu pelo menos desconheço estudos feitos em relação a isso, mas acho que isso muda realmente a forma como as pessoas reagem e olham para a sua saúde. Okay. Eu vejo, mas aqui lá está, vou ter que falar mesmo a título pessoal, não conheço estudos na matéria, mas vejo pessoas à minha volta e todos nós vemos de certeza que de repente que nos começam a falar de questões relacionadas com a sua saúde que não falariam de outra maneira e com preocupações que não teriam de outra maneira e às vezes com medos sobre a sua saúde que não teriam se não estivessem constantemente bombardeados ou com um acesso muito mais fácil à informação que de outra forma não teriam. Assim, só por curiosidade, na TBIM, já aqui falei sobre ele e se calhar vou reforçar, diz que nós temos 3 grandes níveis de literacia em saúde, que é uma funcional,
que é o saber ler, interpretar, ler um rótulo, escrever alguma coisa que me esteja a preocupar para procurar essa informação. Temos depois uma mais interativa, em que eu já consigo comunicar, e depois um nível de literacia mais crítico, em que eu, perante uma situação nova, consigo mobilizar os conhecimentos que tenho para o cotidiano. Claro que isto é um contínuo, não é? Portanto, obviamente que eu, a priori, precisarei de uma dimensão funcional numa fase inicial e depois uma crítica. A expectativa é que nós cheguemos a esta dimensão mais crítica. E, portanto, se olharmos para a literacia em saúde personalizada, que aqui o colega estava a defender tanto, de facto é exatamente isto, é eu conseguir chegar ao cidadão e, em função dos seus níveis atuais de literacia em saúde, conseguir potenciar também outros. E, portanto, de facto, não tem que ser o bolus total da criticidade, mas sim algo gradual. E, portanto, em função daquilo que é a sua necessidade concreta. Doutor Filipe. Só acrescentar aquilo que os meus colegas de painel disseram, e com o qual eu concordo, há aqui duas dimensões. Não é? Tudo o que muda muito rápido em termos de meio de comunicação vai causar quase obrigatoriamente, infelizmente, exclusão social, ou seja, info-exclusão, nesse sentido. Ou seja, vai existir pessoas que não vão conseguir acompanhar essas mudanças. É quase inevitável. Obrigatório. Por outro lado, mais uma vez, tudo se resume a literacia, não é? A literacia de saber utilizar estas novas tecnologias. E só mesmo para terminar, deixando aqui um desafio, desculpem, não é uma solução. Força. Mas o que a inteligência artificial agora tem e vai ter cada vez mais, primeiro há aqui um desafio de direitos de autor, direitos autorais que ainda não está de todo resolvido. E depois nós temos que ter a consciência que um jovem de 13, 14, 15 anos que começa a utilizar, muito mais cedo por vezes, a internet, como nós utilizávamos, lá está, o Dr. Google acabou. Ou seja, o Dr. Google tinha defeitos, mas ainda tínhamos links onde clicar, ainda íamos chegar ao site das instituições, ainda íamos chegar aos sites dos jornais. E agora, não é? Agora, o chat vai dar a resposta, não vai ao site da DGS, não vai ao site do Polígrafo, não vai a nenhum site. Mas agora já mete as fontes, que no início não punha. Pois, Depende da pergunta. Exato. Estamos a melhorar a passos muito lentos nesse sentido. Claro. Eu acho que vamos chegar Mas lá. o caminho será por aí, não é? Mas lá está, temos que falar com essas tecnológicas também. Pois. Ou seja, não podemos deixar esse caminho por fazer. É que essa área da comunicação é extremamente relevante. Não sei se vocês têm dado conta. Pelo menos eu tenho visto isso e ainda não vi nenhuma explicação para isso, mas penso que tenha sido um acordo feito entre todos, talvez o Filipe nos possa ajudar, é que ultimamente nos casos de violência doméstica, sempre que vem uma notícia de violência doméstica, no fim, começam a vir os números de telefone, no fim da notícia, os números de telefone da APAV, de montes de associações onde as pessoas se possam dirigir. Eu acho que isto pode ser um caminho, sei lá. Sim, esse tipo de acordos não escritos, mas Sim, que são falados, na classe, acho que podem ser importantes. Podem ser importantes mesmo para isso. Mais alguma pergunta? Doutor Hugo, não há nenhuma perguntinha? Por acaso pode ser. Então pronto. Só mesmo para terminarmos. Sou o vizinha. Hugo Vizinha. Uma questão quanto à situação da seleção da informação. Se olharmos para a parte da saúde, para selecionar a informação, se olharmos para os deepfakes, é fácil tentarmos situar e realmente vê-la como uma informação não válida. Se formos olhar para dados clínicos e falar aqui em dados clínicos em real world evidence, como é que nós vamos conseguir ter plataformas a dizer que aquilo é a informação correta do ponto de vista visual, usando essas bases de dados, se estamos a caminhar num caminho em que a Cochrane, que reúne as meta-análises a nível mundial, já há autores desses artigos que não deixam que essa informação seja carregada em bases de dados de inteligência artificial. Portanto, o que eu vos queria vos pedir é pensar se não vamos entrar num conflito em que a informação que supostamente é válida não estará disponível para estes bots, para esta inteligência artificial, para ser usada para o bem comum. Alguém quer... Sim, eu aqui quer dizer, a forma como a informação no futuro vai ser utilizada, ninguém sabe dizer, porque neste momento eu acho que ainda estamos numa fase... Já se percebeu o valor que a informação e que os dados em particular têm. E já se percebeu, Claro. e percebeu-se sobretudo, então a nível europeu, com o European Health Data Space, claramente foi detectada uma necessidade de fazer com que a informação dos prestadores no espaço comunitário seja partilhada por todos para que isso possa trazer o benefício que se pretende. Agora, as regras para como essa informação vai ser usada é trabalho que está a decorrer neste momento. Neste momento ainda há problemas anteriores a isso, que têm a ver com a estruturação,
portanto, com questões, muitas delas mais técnicas. Porquê? Porque estamos a falar de dados que vão ser alimentados, mas cujos sistemas de recolha, e esses eu acho que são, eu diria, relativamente seguros, mas se calhar antiquados. E cada um usa o seu. E como é que vão ser trabalhados? Portanto, tem que haver primeiro uma homogeneização de tudo isto, garantir que a fiabilidade de tudo isto, e depois eu acho que essa discussão entra. Não foi uma preocupação com que eu me deparasse já nas conversas que tenho com os meus A partir colegas. de agora, se calhar, vai ficar com ela. A preocupação tem a ver sobretudo com isto, é a interoperabilidade entre sistemas diferentes e garantir estruturas de dados iguais no final e que possam servir para tudo, desde investigação clínica, e a investigação clínica aqui é muito importante, até à componente mais operacional de dados como nós utilizamos para efeitos de benchmarking ou de outros campos. Portanto, vamos ver. Ok, está tudo? Está. Pronto, resta-me agradecer. Acabamos mesmo à hora, penso eu, mais 5 minutinhos, não é nada de especial. Engenheiro João Completo, Dr. Filipe Pardal, a professora eu só me lembro do Rosário, Rafaela Rosário. Muito obrigada pela vossa participação. Obrigado. Espero que tenha corrido como deve de ser. Aqui há uns anos atrás eu fiz um trabalho com o João que se chamava "E se o SNS acabar?" Toda a gente pensou que era mentira, que isto nunca iria acontecer. Neste momento começa-se a questionar se a coisa Temos pode que voltar a acontecer. chamar o professor Pedro Pita Barros. Temos de chamar outra vez o professor Pedro para Ver o que é que fazer ele diz. novamente uma análise a estes temas. Muito obrigada Obrigado. mais uma vez.